Oi, meu nome é Ettore, eu sou psicólogo. Eu quero falar hoje como entender a dependência emocional. De modo geral, a relação humana ela é construída. A gente nasce totalmente dependente, a criança nasce totalmente dependente e aos poucos ela vai desenvolvendo independência. Então ela nasce precisando dos pais, dos cuidadores e da família. Então ela está alta dependência. Conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo habilidades, ela vai, entre aspas, pedindo espaços e possibilidades de ação, então ela vai aumentando a independência e com isso vai diminuindo a dependência. A família, os pais, os cuidadores, o pai e a mãe, precisam ir deixando a criança ganhar esse espaço. Conforme isso vai acontecendo, a criança vai tendo segurança de aumentar a independência dela, com isso diminuir a dependência. Não é possível ficar 100% independente. Porque a vida não funciona assim, a gente está num contexto social. Então a gente depende de algumas pessoas em algumas situações e a gente também tem independências de algumas pessoas e em situações. Então, em algum momento, eu tenho a possibilidade de uma gangorra entre dependência e independência. Isso, eu, indivíduo. Então, o esperado, o que é considerado saudável, seria que conforme eu aumento a minha independência, eu diminuo a minha dependência e isso vai sendo movimentado nas situações e nas pessoas e conforme eu vou ganhando responsabilidades e possibilidades e competências na vida e vou crescendo nisso, isso também vai ficando flexível. Não é que eu vou diminuindo cada vez mais a dependência e aumentando cada vez mais a independência. Não é isso. É possível que em algum momento eu tenha um equilíbrio sobre isso. Porque quando eu estou sem nenhuma relação amorosa, eu vou ter mais independência. Mas quando eu desenvolvo uma relação afetiva, amorosa, um casamento ou algum compromisso afetivo, eu vou construir uma outra dependência. Só que isso a gente vai chamar de interdependência. Porque não sou mais eu dependendo do outro, mas trocando, compartilhando, ficando esse acordo em que somos dependentes e independentes juntos. Isso é a construção da interdependência. Eu saio de um processo bem infantil de dependência, vou construindo independência, também ganho a possibilidade de construir interdependência e eu consigo ser flexível entre esses processos. Isso é o esperado. Isso seria mais ou menos entre aspas, muitas aspas com essa palavra, o normal. O saudável também. O que acontece com a dependência emocional? Enquanto eu vou desenvolvendo isso, eu vou desenvolvendo as minhas competências, as minhas habilidades e vou construindo no meu eixo eu vou construindo a possibilidade de ter essa fluidez, essa flexibilidade nos vínculos afetivos que eu vou estabelecendo. É impossível ficar sem vínculos afetivos. A gente, pela própria condição humana, a gente está social, a gente vive social e a gente estabelece vínculos afetivos com essas pessoas. Na dependência emocional, eu saio do meu eixo e transfiro isso para uma outra pessoa. A outra pessoa é o meu eixo da vida. Isso que é a dependência emocional. Eu já não sei mais se eu sou dependente, eu já não tenho mais independências. Isso depende do que a outra pessoa me estabelece. A interdependência que deveria ser construída nessa troca, você me ajuda um pouquinho, eu te ajudo um pouquinho, nessa coisa eu consigo fazer sozinho, e aí lá atrás, na infância, adolescência, conforme eu vou construindo independência e vou diminuindo a minha dependência, eu vou entendendo o que é seguro. Eu tenho um processo seguro de poder ser dependente sem ser controlado, sem ser condicionado isso, e vou aprendendo a ser independente com segurança. Conforme eu vou me permitindo ser dependente e independente, eu também vou permitindo que outras pessoas sejam dependentes e independentes. Eu permito que pessoas façam coisas sem mim, que elas sejam independentes. E eu também posso fazer coisas eu sozinho, sem que isso seja uma cobrança afetiva, emocional de alguém. Eu me disponho que outras pessoas dependam de mim em algumas coisas, porque eu aprendi que isso é possível. Eu tenho um processo de segurança de ser dependente e independente e movimentar entre isso.
Na dependência emocional, eu não tenho essa segurança. Eu vivo a insegurança de que se eu for independente, rompe o relacionamento. Se eu não for dependente, rompe o relacionamento. Mas a dependência é um problema. Eu também me sinto frustrado, preso, impossibilitado de me desenvolver, de continuar minha vida plenamente, com liberdade, responsabilidade, segurança, porque eu estou preso num eixo de fora. Ser indivíduo não é ser individualista. Eu tenho um recorte, como se fosse um recorte assim da mão, sabe? Eu tenho um desenho que me diz quem eu sou. Na dependência emocional, eu não tenho isso. Eu estou misturado com a outra pessoa. Na dependência emocional, eu sou se a outra pessoa me diz o que eu sou, quem eu sou, na hora que eu sou. Eu fico sempre esperando que algum sinal da pessoa me diga quem eu sou, o que eu preciso fazer. Se a pessoa balança um pouco, eu já fico ansioso aqui, porque a minha referência de quem eu sou, que está na mão de lá, na mão da outra pessoa, a referência de quem eu sou está abalada. E eu tenho que fazer alguma coisa a mais para poder ficar tranquilo. Nesse processo de dependência emocional, como eu não tenho liberdade e segurança, eu começo a tentar controlar as pessoas, para controlando a fonte da minha segurança, eu fico seguro. Perceba que tem uma inversão aí. Eu não sou eu com autossuporte. O meu suporte individual, pessoal, está terceirizado. A outra pessoa é que me dá segurança e suporte para eu ser quem eu sou. Isso pode ser chamado de paixão, de amor, de um monte de coisa. Mas enquanto a gente está apaixonado, está no fervor da coisa, a gente transfere essa referência. Mas isso não estabelece uma coisa que seja sustentável. Esse relacionamento começa a ter problema em algum momento. O que acontece é que em algum momento esse suporte que é tão entrelaçado sofre um estresse muito grande e essa ponte rompe. Rompe com eu me sentir sufocado e preso, ou rompe com a outra pessoa se sentindo sufocada e presa, porque eu preciso controlar outra pessoa para poder ficar segura. Mas também acontece da outra pessoa se aproveitando da minha vulnerabilidade, da minha falta de referência, também se aproveitar disso para que os desejos e as necessidades dessa pessoa sejam totalmente preenchidos e eu fique como um escravo. Não sei outra palavra para isso. Eu fico dependente porque essa pessoa me dá o meu oxigênio afetivo conforme a necessidade dela. E eu preciso disso para viver. Então eu fico preso nessa pessoa. Tem dois lados nesse processo, de alguém que está abusando, manipulando, reconhecendo a minha vulnerabilidade e usando isso para seu benefício egoísta, e eu que preciso que eu seja validado em tudo, só que de fora. E aí a gente vive uma bagunça gigante, com compromissos estranhos que a gente vai estabelecer, que não são falados, mas a gente vai construir isso. E isso vira uma gaiola em que a gente fica preso e fica muito difícil de sair, com muito sofrimento, e precisa de um processo que vem desde a consciência de que tudo isso está acontecendo, passando por tudo que eu posso fazer, posso construir, posso me firmar nos meus pés para começar a descolar e aí poder viver a minha vida. Eu sei que isso soa estranho, mas basicamente eu tenho que aprender a viver minha vida. Mas não de um jeito egoísta. Como codependente, eu não consigo só fazer isso. Não é uma chave que vira e pronto. Mas é uma coisa que eu preciso aprender, não de um jeito egoísta, senão eu vou virar o manipulador que vai procurar alguém com vulnerabilidade para abusar. Eu preciso começar a construir esse suporte interno, esse autossuporte, com autorregulação, com autoconhecimento, para que eu me sustente no meu eixo. Só que eu não aprendi a fazer isso desde cedo. E eu tenho que aprender a fazer isso para poder conseguir me desvencilhar dessa dependência adoecida e poder também ter uma dependência em alguns momentos de algumas pessoas, mas também poder ser independente em outros momentos de outras pessoas. É nessa coisa saudável que eu
posso desenvolver interdependência, que seria a maturidade dos vínculos. Estou tentando aqui pegar uma coisa 3D complexa e achatar num 2D, mas a gente vai conversando mais sobre isso. Obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Ettore, eu sou psicólogo. Vamos conversar.